Tu tá no computador? Não, tô no celular. Ah, é uma pena, porque eu sempre. Por isso que eu disse lá na mensagem que é bom ser pelo computador, porque eu sempre envio arquivos para que te ajudem durante a resolução das questões que eu pedi para você fazer, sabe? Então, Aham. numa próxima aula, se tu puder, no computador, é bem melhor. Eu tô com o meu iPad aqui. Ah, Então, tá. acho que Se se pra você ti for mandar. tranquilo, não tem problema, então. Bom, Agora, o que que eu ia falar também? Bem, eu acho que era isso. Tudo que eu fizer de conta, eu vou te mandar no WhatsApp depois, então não precisa copiar nada, tá? tá. Isso. E que mais? Eu acho que é isso. Vamos lá, então, vamos falar um pouco sobre seno, cosseno e tangente. O que que acontecia era o seguinte, cara, lá na Grécia eles estavam descobrindo as coisas, descobriram o teorema de Pitágoras, né? Que é o teorema que relaciona para um triângulo retângulo. Isso é muito importante aqui no seno, cosseno e tangente. Para um triângulo retângulo, uma relação entre os tamanhos, né, dos catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, né? E dessa relação eles tiraram outras coisas, como, por exemplo, relações com a altura, que é o H aqui, com essas partes separadas pela altura, e por aí vai. Muito disso tirado do teorema de Tales, que é um teorema que relaciona proporcionalidades. Tu lembra do teorema de Tales? Mais ou menos por nome. O Eu teorema tenho. de Tales é um teorema que tu faz aquela multiplicação cruzada, assim. Um lado está para outro igual um lado está para Ai, outro. Um sim, negócio assim. sim. Lembrei. Pode crer. É desse teorema que surge tanto essas relações trigonométricas extras aqui do Pitágoras, o h quadrado igual a mn, b quadrado igual a m, quanto isso que a gente vai ver agora, que é o seno, cosseno e tangente. Olha só, vamos ver esse exemplo aqui, que legal. Temos essa situação onde nós temos aqui um ângulo específico, alfa, e temos um primeiro triângulo, depois um triângulo um pouco maior, um triângulo um pouco maior. E o que acontece é o seguinte: se tu reparar bem, apesar dos tamanhos serem diferentes, os ângulos são os mesmos. Né? O alfa aqui é o mesmo para esse triângulo menor, para o triângulo maior aqui, que eu estou passando o mouse, para o triângulo maior ainda, que eu estou passando o mouse aqui. Uhum. Os ângulos são os mesmos, ele é fixo. Muito bem. E eles repararam uma coisa muito curiosa. Se pegassem, por exemplo, o tamanho, né, o tamanho deste lado aqui, o AC, e dividisse por este lado aqui, o BC, para o triângulozinho pequeno, eles reparavam que dava um valor, um número específico. Uhum. E se eles pegassem o mesmo lado, o lado referente aqui, o lado proporcional, do triângulo maior, que no caso é o A' C1, o A1 C1, com a hipotenusa proporcional aqui, que no caso é o BC1, e fizessem a divisão, eles reparavam que dava o mesmo número. O mesmo número. Isso é muito bizarro, porque não teria por que dar. Né? Então, dava o mesmo número. E se você continuasse aumentando os triângulos, continuava dando o mesmo número. Esse número nunca muda. Então, eles perceberam, óbvio, esse número que está dando na divisão do que seria o cateto oposto ao ângulo, dividido pela hipotenusa, esse número, na verdade, ele não está associado com o tamanho dos lados, mas sim com o ângulo. Porque é para um mesmo ângulo que tu tem um mesmo valor. Se o ângulo alfa fosse diferente, tu teria um outro valor de divisão, que aqui ele está chamando de K, o valor dessa divisão, beleza? Se tu aumentasse, por exemplo, o ângulo alfa, a hora que tu pegasse o cateto oposto e dividisse pela hipotenusa, tu teria um outro valor. Veja que não estamos aumentando o ângulo aqui, estamos mantendo ele sempre igual. E com isso igual, manteve-se também a constância no valor do K. Portanto, eles perceberam, existe uma relação entre o ângulo alfa e o K. Vamos chamar essa relação de seno. Então, esse valor de K aqui, que surgiu dessas divisões do cateto oposto pela hipotenusa, que sempre dava o mesmo valor, eles chamaram de seno do ângulo. Então, em outras palavras, você pega um ângulo, aplica a função seno nesse ângulo, que é a função que basicamente vai te dar os valores que surgem dessas divisões. Então é isso que é um seno, é simplesmente um valor específico associado a um ângulo, que por sua vez está associado com as medidas de um cateto oposto e de uma hipotenusa de um triângulo retângulo, beleza? O seno e o cosseno, eles só podem ser obtidos num triângulo retângulo, que é um triângulo que tem um ângulo de 90 graus. Acredito que para isso para ti tá tranquilo isso de 90 graus, né? Sim. Pode crer. Então, é isso. Beleza? Então isso é um seno. Simplesmente um valor associado a um ângulo.
E, obviamente, eles acabaram reparando que também existiam outras relações, como, por exemplo, dividir o cateto oposto pelo adjacente, o adjacente pela hipotenusa, sempre dava o mesmo valor, independente do triângulo aqui, contanto que tu mantesse o mesmo ângulo. Então, o cateto adjacente pela hipotenusa, eles chamaram de cosseno, porque é o co de tipo junto, cooperar, né? Esse prefixo co significa cooperar junto do seno, outro ângulo, outra função associada ao seno. E tangente, que na realidade é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, beleza? Então, basicamente é isso. Se tu quer trabalhar com seno, cosseno e tangente, a primeira coisa teórica que tu tem que entender é que essas relações todas surgiram desse triângulo aqui por meio de divisões dos seus lados. Proporcionalidades que, novamente, né, estão associadas lá com o teorema de Tales, que seria legal a gente ver num outro momento. Mas como tu quis ver só função trigonométrica, hoje vamos de função trigonométrica. Muito bem. Então a teoria é isso, não tem nada demais. Agora, veja que só saber isso também não resolve quase nenhuma conta, né? Por quê? Porque quando tu tá falando de trigonometria, tu tá falando de relações trigonométricas, né? Pro, relação entre essas funçõezinhas que eu acabei de te falar. Que eventualmente o problema espera que você saiba de cor, né? Eu até tenho preparado aqui uma carambada de relações trigonométricas, mas quando eu digo uma carambada, é uma carambada mesmo. Deixa eu te mandar aqui, nesse meu formulário aqui. Olha só, o que eu vou te mandar é assustador. E isso nem é tudo, tá? Deve ter algumas aí que não estão. Que não estão. Tá lá no teu WhatsApp, quando tu puder ver. Tá bom. É importante decore todas aquelas. Eu vou, só para garantir, eu vou mandar mais algumas aqui e o círculo trigonométrico. São algumas coisas básicas aqui. E assim, quando eu digo básico, eu não estou zoando, não. É básico mesmo. Para tu conseguir resolver as questõezinhas de trigonometria, tá? Ó, esses negócios que eu recomendo tu salve, porque às vezes as mensagens apagam aqui no WhatsApp. E essas coisas são mega importantes, tá bom? É o começo, assim, ó. Tu tem que saber isso para começar. Muito bem. Agora vamos conversar um pouco sobre as relações mais importantes, que vamos ajudar a resolver algumas continhas aqui no começo da nossa aula. Eu vou fazer algumas, depois tu faz outras, tu vai me dizendo o que tu não sabe, esse tipo de coisa, né, para poder avaliar se tu entendeu mesmo o que eu passei. Então vamos para a primeira. Essa aqui é a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Então, essa equação, né, com certeza tu já ouviu falar dela, ela é muito frequente, né? Só que ela tem algo de especial que só fazendo conta tu não percebe. Que é o seguinte, ela te diz uma coisa. Por meio da matemática, ela está dizendo o seguinte: se tu souber o valor do seno, você sabe também o valor do cosseno. É isso que ela está te dizendo. Né? Porque às vezes a gente vê o seno de 53. Sabendo o seno, dá para descobrir qual é o cosseno? Dá. Dá, e quem te diz isso é essa equação. Porque, de certa forma, se tu tem o valor do seno, é só tu isolar o cosseno, né? Por exemplo, passando o seno para outro lado, aplicando a raiz, etc. Álgebra, né? E assim tu encontra o valor do cosseno, entendeu? Então, é por isso que essa equação é tão importante, porque ela te mostra que sabendo o cosseno, você encontra o seno, sabendo o seno, você encontra o cosseno. Claro, entre outros inúmeros usos que tu pode dar para ela, né? Mas o principal é esse. E aqui ele mostra de onde veio, a gente não precisa saber isso. Segunda relação, outra relação mega importante. O seno de alfa é igual ao cosseno de 90 menos alfa. Ou seja, existe uma relação direta entre o valor do seno e o valor do cosseno, associada com uma mudança no domínio da função. Né? Talvez essa expressão ela não te mostre toda a relação que existe entre seno e cosseno, portanto eu quero te mostrar um gráfico muito legal que talvez tu não viu ainda. Se as coisas estiverem difíceis de ver, tu me fala, tá bom, Júlia? Tá bom. Não, tá Porque tudo. então beleza. Que a tela é meio pequena, né? E qualquer dúvida que tu tenhas também é só me falar, tá? Tá. Deixa eu só entrar aqui na minha continha. Cadê? Aqui. Era isso? Oh, meu Deus. Anyway, vamos lá.
Por exemplo, cosseno de x. Tá aí, ó. Se a gente faz o gráfico do cosseno de x, talvez seja importante, principalmente nas questões de física que envolvem trigonometria, nós temos uma onda, tá vendo? E olha só que legal, a função seno de x também é uma onda. Só que tu pode perceber que a função seno de x é uma onda um pouquinho mais para frente, né? Percebe isso? Uhum. Pois é. E, bem, onde que isso está associado, né, ao que eu estava te passando? Eu te passei agora há pouco que o seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Ou seja, o cosseno está atrás. Portanto, se eu pegar aqui e simplesmente colocar, em vez do cosseno de x aqui, eu colocar cosseno de 90, ou melhor, π sobre 2 x, eu vou ter as duas curvas uma em cima da outra. Tanto é que elas nem aparecem, né? Tipo, nem parece que tem uma outra curva aqui, ó. Ó, esse é o cosseno agora, mas o cosseno normal é esse. Então, eu quero te dizer, existe uma simples relação de posicionamento aqui. E isso, claro, vai ser levado também aos valores que essas funções assumem para determinados ângulos, né? Olha lá no que eu te mandei no WhatsApp. Eu te mandei no WhatsApp o círculo trigonométrico, né? Essa imagem aqui. Perceba que é um círculo, ou seja, existe uma certa redundância, uma circularidade, uma repetição, uma periodicidade no valor do seno e do cosseno, né? Às vezes o valor do seno é igual ao do cosseno, por exemplo, no ângulo de 45 graus. É aquele momento onde os gráficos eles se intersecionam, né? Perceba ali. Tem um momento onde os gráficos se intersecionam. Aqui, por exemplo, aqui, por aí vai. Beleza? Então, são relações da função seno e da função cosseno. Beleza. Um pouquinho de teoria aí pesada. De modo geral, quando tu tá falando de triângulos, tu não vai usar essa função, tá? Mas em outras situações tu vai. Tipo na física, quando eles forem falar de oscilações. E a terceira relação, essa aqui bem legal também, que diz que a tangente de alfa é igual ao seno de alfa por cosseno de alfa. Ou seja, se tu tem o seno e tu tem... Se tu tem o seno, tu tem o cosseno. Se tu tem, então, o seno e o cosseno, tu tem a tangente. Tendo qualquer um deles, tu encontra os outros dois. Isso que tem de interessantíssimo aqui no estudo das funções trigonométricas. Muito bem. Vamos conversar sobre essas duas contas, que elas são bem interessantes. Depois eu vou fazer um exercício e tu vai fazer outro, tá bom? Tá bom. Vamos lá. Então aqui ele está dizendo o seguinte, olha só. Sabendo que o seno de 30 é meio, então isso aqui é um dos ângulos notáveis, né? Aqueles que tu é obrigado a decorar, né? Seno de 30, ângulos 30, 45 e 60. Além do 0 e do 90, né? São necessários de decorar assim, porque cai o tempo todo em tudo quanto é prova. E cosseno de 34 igual a 0,83, quais são os valores de cosseno de 60 e seno de 56? Então, alguma relação daquelas que eu acabei de te passar tem que usar, né? Note que ele está dando o seno de 30 e ele quer o seno de 56. Então, não é a primeira relação. Desculpa. Ele deu o seno de 30 e quer o cosseno de 60. Ele deu o cosseno de 34 e quer o seno de 56. Alguma relação a gente tem que usar. Mas não é a primeira. Né? Deixa eu te mandar novamente as relações, que elas são mega importantes, essas aqui que a gente vai trabalhar no momento. Aqui para você. E uma dessas aqui a gente vai usar. Agora qual, né? Bem, isso vai depender de cada problema. Por exemplo, aqui, ele te deu o seno de 30 e quer o cosseno de 60. Na relação 2, que eu acabei de te mandar, diz que o seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x. Né? Bem, no caso do seno de 30 aqui, o x é 30. Quanto que é 90 menos 30? É o próprio 60. Então significa que a gente pode usar a segunda relação. Porque se seno de x é igual ao cosseno de 90 menos x, pronto. Seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos 30. Ou seja, o seno de 30 é igual ao cosseno de 60. A resposta é 0,5. É isso que ele vai te mostrar aqui. Ó.
Mesma coisa que eu tô falando. O seno de 30 é igual ao cosseno de 60, por causa da segunda relação. E a mesma coisa para a segunda aqui, ó. Seno de 56 é igual a cosseno de 90 menos 56, que é o cosseno de 34. Né? Coisas bem básicas, autoevidentes. Só jogar na fórmula e pronto. Beleza, Júlia? Alguma dúvida? Beleza. Então você fez a segunda relação e aí você colocou no X o seno, né? Isso. O que estava no argumento do seno é o x. Então eu disse que o 30 é igual a x. Uhum. Sacou? Então por isso que a nossa queridinha lá, segunda relação, vai nos dizer que o seno de 30 é igual ao cosseno de 90 menos 30. Como ele estava pedindo justamente isso, o cosseno de 90 menos 30, que é 60, pronto, chegamos na resposta. É só observar aqui, é 0,5. Beleza? E o mesmo para a outra ali. Muito bem. Isso aqui a gente só precisou usar a segunda relação. Agora vamos ver essa segunda conta. Sabendo que alfa é um ângulo agudo de um triângulo retângulo, ou seja, podemos utilizar tudo isso aqui que eu falei para você, de seno, cosseno e tangente. Calcule o valor da e sabendo também aqui que o cosseno de 90 menos alfa é 1/3, calcule a tangente de alfa. Muito bem. Então, nós queremos saber a tangente de alfa. Existem duas formas de tu fazer isso. Uma é se tu soubesse o valor do alfa. Digamos que por algum motivo tu consiga descobrir o valor do alfa. Legal? Coloca ali na tangente e usa uma calculadora e pronto. Né? Mas não é o intuito desse problema. O intuito desse problema é usar essas três relações trigonométricas que o livro apresentou para você encontrar, por meio apenas dessa informação aqui, dessa informação do cosseno de 90 menos alfa igual a 1/3, descobrir qual é a tangente. Beleza? Então, dá para fazer. Eu te falei agora há pouco que se tu tem o seno de x, tu consegue encontrar o cosseno de x e a tangente de x. Mas perceba que aqui a gente tem o cosseno de 90 menos alfa. Então, será que a gente consegue achar a tangente de alfa? Consegue. Consegue. Vamos lá. Olha só. Segunda relação aqui. Seno de alfa igual a cosseno de 90 menos alfa. Então, aqui a gente já encontrou o seno de alfa. Né? Se a gente está interessado em encontrar a tangente, Júlia, tu não concorda comigo que a gente tem que fazer seno dividido por cosseno? Essa não é a terceira relação? Sim. Isso. Então tem que achar o seno e achar o cosseno. Mas seno e cosseno de quem? De alfa. Eu não tenho cosseno de alfa, eu tenho cosseno de 90 menos alfa. Portanto, eu tenho que fazer alguma coisa aqui. Então o que ele fez aqui primeiro foi achar o seno, por causa da segunda relação. Muito bem. Então já descobrimos que o seno é 1/3. E eu falei para você que se tu tem o seno, tu podes encontrar o cosseno resolvendo a primeira relação, a relação fundamental. Então está aqui também, ó. Seno de alfa igual a cosseno de alfa. Seno ao quadrado de alfa mais cosseno ao quadrado de alfa igual a 1. Nisso, a gente substitui valores, joga 1/3 para o outro lado, faz uma continha de fração. Como é que tu tá em conta de fração? Me diz aí. Eu acho que. Não sei agora, tô em dúvida. Você Tô com sabe dúvida que aqui nessa conta realmente. você não entendeu como é que de 1 menos 1 nono virou 8 nonos? Não, me perdi já. Sério? Sério. Aqui eu só tô aplicando as relações. Onde tu se perdeu aqui? Ó, eu entendi desse seno alfa igual a 1/3. Perfeito. Aí você usou a relação fundamental. Isso. Para Tá, encontrar o cosseno, certo? certo. Você passou pro outro lado. Ah, tá. Já entendi, já. Ah, que bom. Então tu percebeste aqui que o seno é 1/3, levou ao quadrado, fica 1 nono, passa pro outro lado, fica Eu negativo. esqueci desse ao quadrado, por isso que eu Ah, fiquei um sim, pouco sim. perdida. Ah, perfeito. Então agora tu pegou. Então o que acontece aqui? 1 menos 1 nono, né? Uma continha de fração aqui, uma subtração. Daí tens que lembrar que você pode fazer o MMC, você pode multiplicar por 9 em cima e embaixo do 1. São formas de fazer essa conta rápido. Tu vai achar que cosseno ao quadrado de alfa igual a 8 nonos. Como eu quero o cosseno,
de alfa, não cosseno ao quadrado de alfa, né? Eu faço a raiz quadrada, então. Quando eu faço a raiz quadrada do 8, dá 2 raiz de 2. Fatorando o 8, tu pode perceber isso rapidinho. E a raiz quadrada do 9 dá 3. Beleza? Então tá aí. Tá. Temos o seno, temos o cosseno. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é a divisão, né? Uma vez que tangente é seno dividido por cosseno. Então, seno aqui em cima, cosseno aqui embaixo. Divisão de fração. Tu tens que lembrar que quando tem uma fração na parte de baixo, ela vai para cima multiplicando invertida, tá vendo aqui? Aham. Então a fração estava aqui, veio para cá, ela estava dividindo. Ela veio para cá multiplicando a de cima, só que agora invertida. E daí ele deu uma simplificaçãozinha, parari parará. Ele achou que a tangente de alfa é igual a raiz de 2/4. Ok? Então note. De uma informação tanto quanto nada a ver, que era essa, a gente encontrou o que pedia. E perceba, sem saber o valor do alfa. Eu não sei qual é o alfa que causa esse valor de tangente. Não sei. Mas eu consegui encontrar qual que é a tangente do alfa. Mesmo sem saber qual é o valor do alfa, do ângulo alfa. Isso é bem legal, né? Uhum. Isso tu tens que lembrar, porque às vezes numa questão tu vai pensar assim, eu sou obrigado a encontrar tal coisa. Não, não. Você tem que focar no que o problema está pedindo. Às vezes tu não precisa encontrar um dos elementos ali para resolver a conta, né? Isso acontece com muita frequência na física, né? Na física, às vezes tu pode cortar algumas coisas, como por exemplo a massa, né? Ele informa ou pode não informar a massa, mas às vezes tu não precisa dela, né? Por quê? Porque se tu fizer as contas certinho, tu vai ver que corta ela, né? Então tu não precisa. Que nem aqui, tu não precisava do alfa para saber qual é a tangente de alfa. Tu só precisava fazer as relações trigonométricas. Beleza? Uhum. Que Pegou foi a o que ideia ele, do que. Oi? que foi o que ele pediu. Exato. Mas Bem, muito se bem. ele, Diga. se ele pedisse o valor de alfa, Daí a única forma que tu teria para fazer o valor do alfa aqui seria, infelizmente, usar a calculadora. Não tem muito jeito, sabe? Tu entendi. tens que usar a calculadora, é triste. Bem, é o que tem, né? Às vezes é triste mesmo. Porque não tem, né? Fazer o quê? Tipo, tu não tem como decorar todos os ângulos, né? É isso que eu quero dizer. Tá. A gente Mas decora os essas ângulos três notáveis e tal. relações eu tenho que decorar. Oi? Essas três relações eu tenho que decorar. As três relações, sim. Na verdade, tu tem que decorar tudo que eu te mandei, assim, eu acho bem importante. Tá. Não, é que algumas provas dão, né? Mas outras não. Mas tudo bem. Ah, pois é. Bem, o FUVEST às vezes a gente fina e coloca lá, né? É, Às algumas vezes ele dá provas na colocam. questão mesmo o ângulo, os ângulos que tu precisa, né? É, eu acho que só o Enem, não dá? O Enem é uma desgraça. Eu odeio o Enem, cara, com todas as minhas forças. E olha que é um negócio que me dá uma graninha às vezes. Pô, Pois porque é, os caras viajam naquelas questões, tá louco. De tudo um é, pouco e no final pede um negócio nada a ver com o enunciado, né? é. Tem texto na prova de exatas. Ai, meu Deus. Pra quê, né? Se fosse um Aqui. texto que ajudasse ainda, mas fica lá enrolando e enrolando, a última frase só que importa. É. Anyway, vamos lá. Ele está pedindo o ângulo beta, né? Na verdade, ele não está pedindo o ângulo beta, ele está pedindo o seno, cosseno e a tangente do ângulo beta. Né? Então, quem é o seno de beta, né? Bem, o seno, como a gente já conversou, né, minha amiga? É cateto oposto dividido pela hipotenusa. Tem um jeito de decorar isso aqui com coca, não sei o que lá. Eu nunca sei esse negócio aí. Anyway, não importa também. Seno de beta é igual a cateto oposto. Quem é o cateto oposto? É o cara que está oposto, do outro lado. É o 3. Dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é sempre o maior lado. Só que às vezes, num desenho, tu não consegue identificar qual é o maior lado. Né? Aqui a gente sempre leva para a diagonal, mas assim, uma pessoa desatenta talvez confundiria, né? 4 e 5 são bem parecidos. Como saber qual é o maior lado sempre, né? Como saber qual é a hipotenusa? É sempre o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus. Aqui está o ângulo de 90 graus, então obrigatoriamente essa é a hipotenusa.
Então, seno de beta é 3 quintos. Quem é o cosseno de beta? Bem, cosseno, aqui como nós temos todas as informações, eu não preciso fazer a relação trigonométrica. Se eu quiser, eu faço, mas não precisa. 3 quintos o seno. Mas o cosseno, então, é cateto adjacente, que é 4. Adjacente vem de adjacência, ao lado, né? Dividido por 5. Então, 4 quintos. Normalmente, tu deixa as coisas em fração mesmo, né? Eles não pedem para tu transformar em numerozinhos. De toda forma, esse cara aqui é o 0,6 e esse aqui é o 0,8. E agora a tangente é quem, né? Bem, eu vou pôr aqui embaixo. Não, vou pôr aqui mesmo. Tangente de beta vai ser quem? O seno dividido pelo cosseno. Só que quem é seno e quem é o cosseno? Esses valores que eu acabei de obter. Então, de modo geral, né, tangente a gente encontra dessa forma. Colocando valores de seno e valores de cosseno. 4 quintos. Muito bem. Que é igual a 3 quintos. Inverte a fração de baixo, sacou? Uhum. Daí corta, dá 3 quartos. A tangente é 3 quartos. Beleza? Ah, Eu adoraria que você. Bem, eu acho que dá, né? Não precisa avacalhar também. Tu consegue enxergar o que tá aparecendo aí? sigo. Certo. Ah, vamos lá. Deixa eu pegar a outra questão aqui para tu fazer, tá bom? Tá. Aí, o negócio é o seguinte: comigo funciona da seguinte forma. Eu vou te dar uns minutinhos para tu tentar fazer sem a minha ajuda, tá? Tá. Perceba as dificuldades, porque até agora eu tô fazendo tudo, parece tudo muito óbvio, né? Só que nada é óbvio quando a gente tenta fazer, né? Quando o outro tá fazendo é sempre óbvio. A pessoa sempre vai pelo caminho certo, né? Eu trabalho com isso há muitos anos, então eu sei qual é o caminho certo das coisas. Agora você tá começando agora. Portanto, você tem que reparar os caminhos errados que você pega, né? E eu também para te ajudar. Então, quando tu chegar no valor do seno, do cosseno e da tangente, você me fala, tá? Ou me manda uma foto. Melhor ainda, para eu ver como é que você desenvolve as contas. Beleza? Tá bom. Tá bom. Eu preciso ir no banheiro e a minha voz já tá doendo, preciso tomar uma água também. Daí quando eu voltar, você me diz como é que tá, beleza? Beleza. Belezinha, já voltou.
E aí, senhorita, alguma coisa feita? Já fiz, vou mandar uma foto. Ô, Manda no louco. WhatsApp ou Pode mostra mandar. aqui? Pode mandar no zap. Tá bom, 1 minuto. Não sei se dá pra ver direito. Vamos ver. Ah, você usa o tablet? Que legal. Tá bem bonito. Sabe que daria até pra gente usar o Jamboard para fazer essas coisas. Eventualmente, numa próxima aula, você pode fazer, eu vou te corrigindo. Tipo, bem, tu Eu já fez tudo usei certo. no Oi, o que você inglês. falou? Eu já usei no inglês. É bem Pois legal. é, a gente pode usar o Jamboard. Deixa eu gerar um aqui. Como é que faz isso mesmo? Lousa interativa. Abrir uma lousa interativa. Espero que não tenha tudo uns bloqueios chato aí. Vamos ver. Não sei usar isso direito. Mas aí teria que ser nessa aula, né? Porque, Como assim? porque eu tô usando o celular. Mas pra fazer as contas, eu tô usando o tablet. Aí eu teria que. É. Bem, então deixa pra lá. Numa próxima a gente pode fazer isso. De toda Tá. forma, eu acho que tu consegue. Se tu consegue acessar o teu e-mail. Se tu consegue acessar o teu e-mail. Pô, cara, é um negócio absurdo como esse Jamboard é bizarro. Mas não sei se tu conseguisse acessar o teu e-mail. Não sei. Se tu conseguir, conseguiu, não deu, não deu. Numa próxima aula a gente tenta. Mas de toda forma, tá tudo certo, tá bom? Tá. Beleza. Agora vamos para a próxima. Essa aqui também, né? Muito infantil. Vamos para a próxima, então. Eu acho que a gente pode aumentar um pouquinho o nível de dificuldade. Olha, pra quem teve seno cosseno na pandemia, não é uma coisa tão fácil, viu? Mas essa explicação é muito boa. Muito obrigado. É que você fez tão rapidinho, parecia até que eu estava me delongando no que não era necessário. Não. Tá bom, minha amiga. Então vamos para um problema aqui que é um problema de FUVEST, de Ai, vestibular mesmo. Deus. Esse aqui é um problema clássico, na verdade, de trigonometria. Cai em tudo quanto é lugar. O problema da torre. Seguinte. De um ponto A situado no mesmo nível da base de uma torre, o ângulo de elevação do topo da torre é de 20 graus. Então aqui nós temos um ângulo de 20 graus desse ponto A. Então a pessoa olha, mexendo a cabeça assim, 20 graus. De um ponto B situado na mesma vertical, ou seja, a gente está aqui na mesma altura. É tipo uma pessoa um pouco mais alta que a outra, né? Ela vai precisar inclinar menos a cabeça. Ela vai inclinar só 18 graus para conseguir ver o topo da torre também. Então nota que tem triângulo aqui, tem tudo quanto é coisa que a gente está trabalhando, né? E a gente tá escrito aqui, ó, que a diferença de altura é 5 metros. Não são pessoas. Né? Tipo, uma pessoa tá numa escada, sei lá. 5 metros é muita coisa. Qual a altura da torre, né? Parece que ele não falou nada aqui e ele quer saber a altura da torre. Parece um negócio meio estranho, né? Parece. De fato é bem estranho mesmo. Então, claro, a gente tem que transformar isso aqui tudo num problema de triângulo. Então, assim, na matemática, tu tem que ver muito triângulo onde não tem, assim. Então, tu acaba virando, sei lá, até um cara, um Illuminati, assim, já viu aquela gente que vê triângulo em tudo quanto é lugar lá? Tipo os clipes da Lady Gaga, um negócio meio esquisito, assim. Beleza, temos 2 triângulos aqui. E o que o problema pede é esse tamanho vermelho, certo? Porque o problema tá pedindo a altura da torre. Então, apesar de a gente estar falando de coisas assim triangulares, ele quer a altura da torre, que, se tu reparar bem, é o cateto oposto, né, dos 2 ângulos aqui. Concorda comigo? Bem,
Na verdade, ele é o cateto oposto do ângulo 20. Certo? E o outro triângulo, ele não é todo o vermelho, né? O outro triângulo, o cateto oposto aqui é só essa parte aqui, certo? Certo. Certo. Mas claramente essa parte laranja está associada com a parte vermelha, né? Porque a diferença de altura de uma para outra, a diferença de tamanho de uma para outra são 5 metros. Tu percebeu isso? Aham. Bem, dá uma lida. Eu fui começando aqui sem nem deixar tu ler. Dá uma lida no enunciado e vê se tu conseguiria começar uma questão como essa. Agora que eu fiz um desenho aí para te ajudar também. Tá conseguindo ler bem? Sim. É que, né, no celular é complicado. Eu vou tentar, se bem que tu pode ter um daqueles iPhone chique, bem com a tela bem gigante, então. Beleza, dá uma lida aí que eu acho que melhorou. Nossa, fiz um casaco. Tangente. Voltei, desculpa. Tava morrendo de frio. Você pegar um casaco no sul tá frio. E aí, tu leu o problema? Será que tu conseguiria começar? Acho que não. Tô um pouco perdida. Deu tangente, então provavelmente eu usaria a terceira. Talvez, na verdade, com certeza, tu vai ter que usar. É, com certeza, então. Mas ele deu Pouco, né? os ângulos. Só deu ângulos, né? Ele quer altura. Muito bem. Como qualquer problema na matemática, na física, só jogar na fórmula não vai resolver, né? Sim. Já passamos dessa época aí quando a gente passou da quinta série. Aqui tem que interpretar o que tá rolando. E tu só vai interpretar se tu conhecer as equações, claro, e fazer um bom desenho. Então o desenho já tá aí, já tem 2 triângulos na tua frente. E você tem uma relaçãozinha aqui entre as alturas, né? Tu reparaste que de um cateto oposto para o outro a diferença é 5 metros, não é mesmo? Aham. Então da vermelha para laranja aqui, 5 metros. Bem, como a gente quer encontrar a altura, vamos usar equações que envolvem a altura e informações que foram dadas pelo enunciado. Tangente, então, como tu reparou bem, tem que usar. Então vamos fazer a tangente do triangulozão. Vamos lá. Tangente do ângulo, que o ângulo que nos interessa aqui é o 20 graus, né? É o que a gente tem informação, não é mesmo? Tangente de 20 graus é o quê? Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente, concorda comigo? Sim. Isso, o cateto oposto é o que a gente está interessado. Vamos chamar essa altura de H. H de altura. Ou é melhor chamar de L? L de length. H. E H às vezes a gente confunde com hipotenusa, né? Quando a gente está falando de triângulo. Então eu Ah, é tendo a não usar. verdade. Melhor usar length de altura. Os livros chamam também de L. Muito bem. Então agora o cateto oposto está aqui, o cateto adjacente. O cateto adjacente eu não sei quem é. Né? Eu vou ter que chamar essa desgraça aqui de quê? De D de distância, não é mesmo? Outra incógnita, olha só que coisa horrível. Né? Nós queremos o L, mas tem esse D que a gente não sabe quem é. Veja que se a gente for usar seno, vamos passar pelo mesmo problema, porque a gente também não sabe quem é a hipotenusa, não é mesmo? Qual que é essa distância aqui? Sei lá, o enunciado não falou. Não é mesmo? Uhum. Muito bem. Então você poderia se desesperar. Ah, não dá. Bem, é por isso que ele deu a outra informação aqui, menina. Para a gente fazer aquilo que a gente fez muito no 8º ano, que é a resolução de sistemas. Sisteminhas de equações. Lembra que a professora dava aquele sisteminha com x e com y? E daí tu tinha que fazer alguma coisinha, somar, subtrair as equações, isolar uma letra, jogar na outra, para encontrar qual era o valor das coisas. Lembra disso? Lembro, que saudades.
Pois é, tu vai ter que fazer isso aqui, já vai matar a saudade, então. Tangente de 18 graus. Vamos falar agora do outro triângulo, né? Aham. Nós queremos encontrar o L, né? Vamos focar nisso. Só que aqui não é exatamente o L, é esse laranja. Que, se você reparar bem, né? É o L menos 5. Concorda comigo? Sim. E aqui mede 5, meu. Então aqui também mede 5. Então é Sim, L sim. menos 5. Não é mesmo? Bem, espero que tu esteja confiante nisso que eu tô falando, né? Esse é o nosso cateto oposto do triângulo de 18 aqui. Tudo bem? Aham. Uma dúvida? Não. Bufé. E aí, qual que é o cateto adjacente? Ai, meu Deus, peraí. Também não temos, né? Sim. O cateto adjacente tinha que ser esse cara, e a gente também não tem ele. Só que aqui vem o pulo do gato. Esse cateto adjacente aqui tem o mesmo tamanho desse aqui de baixo. É o mesmo tamanho. Como é que eu sei disso? Porque ele tá falando aqui, né? Ó, situado na mesma vertical. Então, se a vertical é a mesma, né? Os tamanhos horizontais aqui tem que ser os mesmos. Beleza? Então, esse é o detalhe aqui que resolve o problema. A Não. distância, o cateto adjacente, é o mesmo D. Um D que eu tô nem aí pro valor. Tô nem aí pra esse valor. O que me interessa é achar o valor do L, né? Então, pronto, a gente tem duas equações com duas incógnitas, né? O professor ensinou pra gente lá na escola que se tu tem duas equações, se tu tem duas incógnitas, tu precisa de duas equações para resolver o problema. Então, estamos tudo aqui, estamos com a faca e o queijo na mão. Agora é só resolver. Deixa eu ver algumas coisinhas aqui para ver se a senhorita conseguiria resolver a partir deste ponto. Note que o tangente de 20, ele falou aqui que é 0,36. E o outro aqui é 0,32. Beleza? Uhum. Temos duas equações com duas incógnitas. Muito bem. Isso é um sistema, tá bom? Que nem aqueles que tu via lá na escola, lá no fundamental. Agora me diz uma coisa, se essa conta aparecesse na tua frente, tu saberia resolver na prova? Na prova. Tô brincando. Acho que sim, deixa eu ver. Sem Não sei, pressa, né? pode pensar o quanto tu quiser. Lembre-se que o foco é achar o valor do L, tá? O resto não me importa. Se tu achar o valor do L, tá bom. É, não sei, acho que eu me perdi já no que eu tô fazendo. Ah, é? Muito É, bem, então repares que tu tens uns problemas que são anteriores às coisas do ensino médio mesmo, né? é, Tem muita coisa aí pra resolver, tá? Tipo, se tu quer passar em medicina mesmo, a gente tem que focar num monte de outras coisas, além
só das questões, de fato, né? Porque esse Hum. conteúdo aqui de resolver sistemas é um conteúdo um pouco anterior, né? O conteúdo de ensino médio. Claro, para mim, eu te ajudo no que tu precisar, só porque tu precisa saber isso, né? Isso aqui é bem fundamental. O grande problema dessa questão, que é uma questão de vestibular, era essa interpretação, né? Que não era para ser uma interpretação muito difícil, porque ela aparece com muita frequência nos problemas. Provavelmente, se tu pegar a tua lista de questões de trigonometria, tu vai ver algo parecido. Né? Mas isso aqui já é uma matéria bem anterior. É o que tu pode fazer aqui para resolver. Dá para fazer várias coisas, várias. Uma delas seria, por exemplo, você isolar o D na primeira equação e jogar na segunda. Tu poderia dizer que D é igual a L sobre 0,36. Isso resolveria. Porque daí tu teria uma equação com uma incógnita apenas, o L. Tu isola o L e acha o valor dele. Mas, como no vestibular tu precisa de muito tempo, né? Precisa que o tempo sobre, porque, né, muita questão, tu tens que sempre fazer do caminho mais rápido, né? E o caminho mais rápido aqui é fazer a divisão das equações. Não é nem subtrair, nem isolar, nada. É fazer a divisão das equações. Porque nesse caso, dividir as equações vai ajudar bastante. Uma vez que tu tem o D na mesma posição nas duas. Então, nisso tu pode a vida aqui cortando ele já de uma vez. Olha só que legal, tu vai ver. É o que rola aqui, né, meu amigo? Olha só, tu pode dividir aqui e dividir aqui. Eu dividi uma equação pela outra. Tudo bem até aí? Tu lembras disso aí, de dividir as equações? Tá aí. Não. Não lembra? É um jeito de tu resolver sistemas, né? Sempre pode dividir. Que nem tu divide conta, tu divide as equações aqui. Portanto, como é que a gente pode resolver a partir daqui? Que eu falei que é a forma mais fácil e rápida. Bem, primeira coisa é tu notar que esses dois números aqui são múltiplos de 4, né? 36 e 32 está na tabuada do 4. Então tu pode, por exemplo, começar cortando aqui, ó. Tudo isso vai ficar na gravação, depois tu pode ver, tá? Uhum. E notar que tanto o 36 quanto o 32 são múltiplos de 4, portanto tu podes dividir em cima e embaixo por 4. Não é mesmo? Beleza. Beleza? E outra coisa que vai rolar aqui é o seguinte, né? Depois que a gente resolver isso, 36 dividido por 4, 9, 32 dividido por 4, 8, a gente pode, que nem eu te expliquei já, tem um nome, eu nunca lembro isso. Quando a coisa aparece no começo do filme e depois aparece no final também. Não lembro agora. Foreshadow, lembrei. Foreshadow. Sabe, tipo, aparece um revólver no começo do filme e eles usam isso no final do filme. Então, Não o que eu sabia tô. que existia o nome. Muito Existe um nome, legal. Foreshadow. Então, pode crer. O que que tá rolando aqui, né? Eu falei no começo da aula que se tu tem uma divisão de frações, tu pode pegar a fração de baixo e multiplicar invertendo. Tá vendo que foi isso que eu fiz? Uhum. Legal, né? Então, tá Legal. tudo programado já, meu. Já dei essa aula 1000 vezes. Essa aula aqui eu já dei 1000 vezes, eu sei que isso sempre acontece no final. Olha só. Professor preparado vale por 2. Então vai ficar L igual a L. Bem, 9 oitavos, né? Igual a L sobre L menos 5. E agora, o que tu podes fazer é aquilo que todo aluno adora fazer. Não sei por quê. Vocês adoram multiplicar cruzado. Tá? E quando a gente multiplica cruzado, a gente vai ficar com uma conta bem legal de resolver. Vamos ver se você consegue. Não conseguir, não tem problema. Estamos aqui para isso. Beleza, agora é contigo. Vou te dar um tempinho aí para tu encontrar para mim qual é o valor do L. Se tu não encontrar, eu encontro para ti no final e a gente finaliza, beleza? Beleza. Beleza. Deixa eu só beber um golinho de água, peraí. Sem pressa.
deu 45? O L dá... Nossa, você foi bem rápida. O L dá 45, isso mesmo. Pô, que legal. Você fez o chuveirinho, isolou o L. Perfeito. O maior problema dos alunos, na minha opinião, é não conseguir resolver isso aqui, isolar a letra. Isso é uma desgraça, cara. Quem não sabe isso aqui tá com um problemão, porque isso aqui é o que mais aparece na matemática, né? Isolar a letra. Então, tu fez o chuveirinho, tu viu que deu isso, né? Aham. Daí passou o cara pro outro lado, esse aqui pra lá também, ficou L igual a 45, muito bem. 45 metros. Então o tamanho da torre é 45 metros. Beleza. Então é isso, gostei. Então essa parte mais fundamental tu tá conseguindo fazer. Muito bem, minha amiga. Eu vou te enviar aqui o que a gente fez. E é isso. Quando quiseres mais aula, é só me chamar. Adorei te dar aula. E noto aí que você precisa de um reforcinho em algumas coisas que, resolvendo questões, interpretando, fazendo, tu vai conseguir chegar lá, não tenho dúvidas, tá bom? Tá bom, muito obrigada pela aula, viu? Foi Eu que muito boa. agradeço. Quando quiseres fechar um pacotinho, é só me chamar, tá bom?